Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, a partir do versículo 21. E aqui você vai perceber que o apóstolo Paulo vai comparar duas mulheres que geraram filhos de Abraão, Sara e Agar. E ele vai dizer o seguinte a respeito dessas duas mulheres, a partir do versículo de número 21. Dizei-me, pois, vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é um Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. É interessante que aqui o apóstolo Paulo vai se lembrar que Abraão teve 2 filhos, um filho com Sara e outro filho com Agar. Mas se você se lembra bem da história, você sabe que o próprio Deus se revelou a Abraão dizendo que a sua descendência seria abençoada, e ela não só seria abençoada, como ela também abençoaria todas as nações. A promessa de Deus para Abraão é que a descendência de Abraão seria o próprio povo escolhido de Deus, e ele seria o Deus desse povo, e esse povo teria como único Deus o Deus que fez a promessa a Abraão. Mas você conhece bem a história, o tempo vai passando, Abraão é casado com Sara e Sara vai envelhecendo até que chega o ponto em que Sara simplesmente não tem mais nenhuma condição de ter filhos. Então, Abraão e Sara já estão idosos, já estão de idade, e eles simplesmente não receberam a promessa de Deus, porque eles não conseguiam ter filhos. Então, a ideia de Sara é o seguinte: olha, Abraão, como eu já não posso ter filhos, então tome a minha escrava Agar e tenha um filho com ela, e vamos assim, através da nossa sabedoria, através do esforço, através do nosso trabalho, fazer com que a promessa de Deus se cumpra. E Abraão aceita aquilo, dorme com Agar e tem então um filho. O nome desse filho é Ismael. E depois disso, Sara, então, de maneira miraculosa, mesmo sem poder ter filhos, engravida e gera então esse que seria o filho da promessa, Isaque. E aqui o apóstolo Paulo vai comparar justamente essas 2 figuras, dizendo que Ismael, que foi aquele menino nascido de Agar, ele não era o filho da promessa, porque ele foi a tentativa humana de conquistar a promessa de Deus. E é por isso que a tentativa humana de conquistar a promessa de Deus gerou apenas um filho que era escravo, mas que não era herdeiro da promessa. Em contrapartida, a promessa, aquilo que Deus prometeu, vai se cumprir na vida de Sara, mas não por causa do esforço de Abraão, não por causa da inteligência de Sara, não por causa da fertilidade de Sara, não por causa das suas qualidades, por causa das suas virtudes, mas única e exclusivamente por causa da misericórdia de Deus. E nós podemos tirar muitas lições desse texto, mas a lição que eu gostaria de deixar para você nesta manhã é que sempre quando nós tentamos adiantar as promessas de Deus, sempre quando nós tentamos conquistar as promessas de Deus com a nossa força, nós causamos problemas. Assim como Sara e Abraão causaram um grande problema quando Abraão se deita com Agar. Mas a promessa de Deus, por outro lado, sempre será cumprida. Nós temos esta viva esperança no nosso coração. E que você tenha também esta viva esperança no seu coração. É interessante que Deus faz a promessa num momento em que Sara, teoricamente, ainda poderia ter filhos, mas Deus propositalmente espera o tempo passar até que Sara não tenha mais condições de ter filhos,
para que então ele mostre que ele mesmo é aquele que faz cumprir a sua promessa e é o poder dele que faz com que a sua promessa seja cumprida. Que você tenha essa esperança no seu coração. Se Deus prometeu a você que ele nos guiaria até as mansões celestes, esta promessa não depende de mim, não depende de você, não depende da nossa capacidade de cumprir a lei, da nossa capacidade de obedecer todos os mandamentos, mas depende única e exclusivamente do poder de Deus. Nós não precisamos tentar fazer com que as promessas de Deus para as nossas vidas se cumpram à força, porque Ele é poderoso para cumprir cada uma delas nas nossas vidas. Se Ele foi poderoso para gerar um filho de Sara, mesmo ela estando já estéril, mesmo ela sendo já de idade, que dirá as promessas que Ele prometeu para as nossas vidas. E você, assim como eu, podemos nos lembrar de muitas das suas promessas. Ele nos prometeu paz, Ele nos prometeu descanso, Ele nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos prometeu consolo em todas as horas. Então, que você guarde cada uma dessas promessas no seu coração e que você jamais tente fazer aquilo que Sara e Abraão tentaram fazer, conquistar as promessas de Deus à força. Elas serão cumpridas no seu devido tempo. O Senhor Deus é sábio, o Senhor nosso Deus é amoroso e Ele é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas. Descanse nas promessas de Deus. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.